Um exemplo de modelo hidrológico é o modelo SMAP. Como funciona o modelo SMAP? O modelo SMAP ele vai representar os processos a partir de 3 reservatórios, tá certo? Então a gente vai ter um reservatório que vai representar os processos subsuperficiais, um reservatório que vai representar os processos subterrâneos e um outro reservatório que vai representar o processo ligado ao escoamento superficial direto, tá certo? Então são 3 reservatórios. Isso caracteriza um modelo do tipo concentrado, ele é um modelo concentrado e um modelo também que a gente denomina de conceitual. Então, outra classificação que a gente pode dar para os modelos hidrológicos são modelos conceituais, modelos de base física. Os modelos conceituais, eles vão representar os processos hidrológicos, como é o caso do SMAP, a partir de estoques e equações empíricas que caracterizam o fluxo entre esses reservatórios. E o modelo de base física, ele vai caracterizar os processos hidrológicos a partir das equações de transporte. Equação de transporte de massa, equação de transporte de momento e as equações de balanço de energia. Então, é uma classe diferente de modelos, onde a gente vai ter aí um nível de representação física dos processos mais detalhado. Só que, normalmente, os modelos que melhor representam os processos em grandes bacias hidrográficas não são os modelos de base física, são os modelos conceituais, como é o caso do SMAP. Existe uma terceira classe de modelos, que são os modelos empíricos, que na realidade são baseados em equações de regressão ou em algum modelo estatístico que a gente chama caixa preta, enquanto os modelos físicos, né, certo? Eles já têm uma possibilidade maior de a gente entender o que é que está acontecendo nos fenômenos, nos processos e como são representados esses processos. Nos modelos caixa preta estatístico, empíricos, eles não têm essa representação claramente descrita. Mas no caso do SMAP, então, esse modelo intermediário entre o físico e o empírico, que é esse modelo de base conceitual. Então, ele tinha aqui, como vocês estão vendo aí na tela, ele tem 3 reservatórios, como eu falei anteriormente, um reservatório representando o escoamento superficial, o reservatório subsuperficial, um segundo reservatório escoamento subterrâneo e o terceiro reservatório representando o processo do escoamento superficial direto, aquele tempo de viagem que a gente vai ver. Então, a gente tem uma precipitação, essa precipitação, uma parte vai ter uma partição, que a gente chama, uma partição chuva-vazão, uma parcela dessa precipitação vai se tornar escoamento superficial direto e uma outra parcela vai infiltrar. Então, essa água que infiltra, inicialmente, ela vai ficar na região não saturada do solo, que é representada por esse primeiro reservatório aqui. Esse reservatório vai ter uma retirada de água, que é associada ao processo de evapotranspiração. Então, a gente vai ter a demanda evapotranspirativa, que é a evapotranspiração potencial, e a gente vai ver se há água suficiente nesse reservatório para suprir essa demanda da evapotranspiração potencial. Caso não haja, a gente vai ter uma redução, uma parcela então que evaporar, a gente chama de evapotranspiração real. Acima de um certo nível desse reservatório subsuperficial, que seria aquela capacidade de campo, a água percola profundamente e alimenta o lençol freático, que é este segundo reservatório que vocês estão observando aí. Esse reservatório do lençol freático, ele vai subir e à medida que ele sobe, a gente já discutiu que ele é um reservatório linear, vai sair uma certa quantidade de água para o rio, que é o famoso escoamento de base. Então ele representa também esse processo e esse processo é representado em função da capacidade de armazenamento desse escoamento, desse reservatório subterrâneo, que obviamente esse reservatório subterrâneo, a capacidade dele é função de quê? É função da profundidade do sedimento que a gente vai ter naquela região que vai fazer esse tipo de estocagem de água. O terceiro reservatório que vocês estão observando, ele vai ter uma função mais de representar o processo de translação na bacia e de armazenamento da água na bacia, porque a água na bacia ela vai sofrer uma translação. Além dessa translação, ela vai sofrer um armazenamento. Então, esse terceiro reservatório do SMAP está representando exatamente esse processo. Então, vocês veem que esse modelo conceitual está representando todos os processos relevantes na bacia de forma mais simplificada. Então, o que é que a gente vai ter que fazer para poder utilizar esse modelo? Pegar durante um período comum, chuva e precipitação, que são as duas variáveis de entrada desse modelo, além de chuva e de evaporação, a vazão. Então, você vai colocar essas duas variáveis de entrada, chuva e evapotranspiração, e a variável de saída, que é exatamente a vazão.
E aí, cada um desses reservatórios, qual o tamanho desses reservatórios, quais são os fluxos que vão acontecer nesses reservatórios, são parâmetros desse modelo hidrológico. Então a gente vai tentar selecionar um conjunto de parâmetros desse modelo hidrológico que, dada a vazão, dada a precipitação e a evapotranspiração, consigam reproduzir aquela vazão. Esse processo de seleção desses parâmetros, nós denominamos esse processo de calibração do modelo. Então, o que é a calibração do modelo? É a escolha de um conjunto de parâmetros do modelo que façam com que o modelo consiga representar o processo hidrológico em curso, ou seja, o processo de transformação da precipitação e da evapotranspiração em vazão. Então a gente vai ajustar esse modelo e a gente vai ter para cada bacia hidrográfica, em função de suas características fisiográficas, um conjunto diferente de parâmetros de modelo hidrológico. Depois da calibração, a gente parte para uma segunda fase, que é a fase de validação. Então, normalmente a gente tem um conjunto de dados comuns, observados, a gente tira uma parte desses dados para poder fazer a calibração do modelo, ou seja, escolher os parâmetros, e depois a gente verifica se aqueles parâmetros escolhidos representam bem ou não o modelo. Qual é a vantagem e por que é que a gente faz isso? Porque muitas vezes, eu vou dar aqui um exemplo paralelo a isso que a gente está trabalhando, pensem num sistema que eu tenho 5 pontos. Se eu fizer um diagrama, eu tenho XY com 5 pontos, 5 coordenadas XY, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Posso fazer um ajuste de uma curva nesses 5 pontos. Se eu fizer um ajuste de uma regressão, se for linear, eu tenho uma certa imprecisão, uma certa incerteza no melhor ajuste. Mas se eu fizer um ajuste de uma equação do 5º grau, essa equação do 5º grau vai passar perfeitamente por cada um desses 5 pontos. Mas pode ser que, se eu tivesse um 6º ponto, ela não representasse tão bem, porque ela fez o que a gente chama de overfitting. Né? Então, esse processo de você fazer um superajustamento no conjunto dos dados que você calibrou e com isso perder capacidade, inclusive, de previsão para outros dados que não foram objeto da análise na calibração, é por conta disso que a gente faz esse processo de validação. Então, sempre no conjunto de dados, a gente valida, a gente calibra e depois disso a gente faz a validação para saber se há uma imperfeição. E o processo de validação faz parte da seleção dos parâmetros, porque se um parâmetro fez uma boa calibração, mas foi ruim na validação, a gente vai escolher uma outra calibração ou um outro modelo que melhor represente essa nossa base de dados. Então a gente vai ter sempre a calibração e a validação e nós vamos fazer um exercício em sala depois para vocês utilizarem o modelo SMAP no Excel, onde vocês vão fazer esse processo de calibração e validação desse modelo. Então, vou ficar aqui com o SMAP, do caso do ponto de vista de um modelo mais de longo prazo, e nós já vimos os hidrogramas unitários e outros modelos para representar eventos, e com isso a gente faz aqui uma panorâmica mais geral sobre essa parte de modelagem hidrológica chuva-vazão. Qual é o critério que nós utilizamos para definir se um conjunto de parâmetros é bom ou não é bom na hora de fazer a calibração? Para isso a gente precisa definir o que nós denominamos de função objetivo. O que é a função objetivo? É uma métrica que a gente vai ter para poder saber se há um bom ajuste, por exemplo, das vazões, com relação às vazões máximas, se ela está representando bem as vazões máximas, as vazões médias, as vazões mínimas, o volume escoado. Então, para isso, a gente define uma função objetivo, que pode ser, por exemplo, uma regressão, o valor do R2, pode ser, que a gente utiliza mais frequentemente, é um índice chamado Nash-Sutcliffe, que está mostrado aí essa equação do Nash-Sutcliffe aqui na tela, e vocês vão observar que ela está relacionando como a previsão se relaciona, se ela é melhor ou pior do que a previsão realizada pelo modelo hidrológico, se ela é melhor ou pior do que você utilizar como sendo um preditor a média, tá certo? Então, como ela ganha da média? É melhor ou pior do que a média? Então, se a média fosse um preditor, se o nosso modelo representar melhor do que o valor da média, isso significa que nós temos um certo ganho de informação. Então, esse ganho de informação é medido por esse modelo aí do Nash-Sutcliffe, onde o melhor valor vai ser 1, e você vai, quanto mais distante de 1, ou seja, quanto menor de 1, ele pode chegar inclusive a ser negativo, se o modelo for pior do que esse valor médio que a gente está utilizando como sendo referência, você vai ter, então, o modelo vai ser melhor quanto mais próximo de 1 e pior quanto mais distante de 1 ele for.
Então, essa é uma medida do Nash-Sutcliffe. Então, existem várias métricas, tem várias equações que a gente pode utilizar como função objetivo e na hora de fazer a avaliação, se o modelo representa bem ou mal, ao invés de utilizar só uma inspeção visual, a gente usa uma forma quantificável, que a gente denomina essa quantificação dessa aderência do nosso modelo a esse objetivo que a gente quer representar, volume, máximas, médias, mínimas, vazões, como função objetivo. Então esse é o critério que a gente usa e a gente vai então depois, quando a gente for ver a planilha Excel e fazer exatamente a calibração do modelo, prestem bem atenção qual é a função objetivo que está sendo otimizada. Vocês vão ter lá diferentes alternativas de função objetivo que podem levar, inclusive, a diferentes parâmetros ótimos, parâmetros a serem selecionados para a calibração.